Aí você pode escrever também, Lara, tá? O que você quiser. Mas é isso, por aqui não está aparecendo para eu escrever. Eu tenho que Aqui no entrar no... StreamYard? É, Não está aparecendo, interessante. não, para você Não, escrever? não. Será Ué, que você você me deu deveria alguma poder autorização? escrever. No chat privado eu consigo, tranquilamente. Agora, não tem caixinha para eu responder. Mas eu Hum, posso entrar... então é melhor você entrar pelo YouTube mesmo. É, Peraí. É, porque aqui nessa versão eu não estou conseguindo. Pode entrar lá. Entra por lá que vai ser a melhor coisa mesmo. tá. É bom que eu também veja se está algum problema acontecendo. Aí só avisa para nós que já entrou, porque eu estou sem saber se entrou. Para mim ainda não. Ah, entrou. Entrou? Entrou. Ah, então tá bom. Então agora estamos de fato ao vivo. Então vamos começar. É uma alegria nessa segunda-feira poder estar aqui com vocês. Há muito tempo, né, que a gente vem conversando toda vez que eu encontrava a Cristine. E aí, né, quando é que a gente vai fazer a nossa live? Não, a gente vai fazer. E aí, não, peraí que agora a gente vai marcar. E depois eu quero que você me diga, Cris, como é que está o céu hoje para a gente finalmente ter conseguido marcar, né? Deve ter alguma conjunção astrológica muito boa para nós duas aí, porque hoje está acontecendo. É um dia mágico. Chegou o dia, né? Sempre tem o tempo, né? O tempo, eu digo que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, então é isso mesmo, né? Legal, muito Super, bom estar né? aqui. Então, tá, deixa eu apresentar para vocês, para quem ainda não conhece. A Christine Essinger é uma astróloga muito experiente, da minha confiança. Eu já conheci várias pessoas, né, que fizeram mapa com ela, com resultado muito bom. Eu mesma gosto muito do trabalho dela. Ela é editora da Cia do Céu, que depois eu vou pegar o exemplar que eu tenho, que é muito antigo, né, que é o exemplar do meu filho de 20 anos, mas vale a pena mostrar para vocês. Você deve ter aí para mostrar, né? Está mais atualizado do que o meu. No final, vou pedir para você mostrar esse trabalho que eu acho muito legal que você faz. E também é professora de astrologia. E vamos lá. Vou, né, para quem ainda não me conhece, que está vindo aqui de repente a convite da Cris, eu sou a Tatiana Paranaguá, psicóloga, diretora do Centro Jungiano, professora da PUC, psicóloga junguiana, né, como vocês devem ter percebido um pouquinho. Então, o nosso tema. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A Lara, que é analista do Centro Junguiano também, e sempre nos auxilia muito, né, nas lives. E o que vocês precisarem, né? Podem fazer perguntas, que ela vai prestar atenção e vai trazer essas perguntas para nós de uma forma organizada. E nós vamos aqui ter esse nosso maravilhoso momento de aprendizado. Então, deixa eu começar, né, falando qual foi a motivação. O Jung ele é conhecido por muitas coisas, né, às vezes até antagônicas. E uma das grandes polêmicas, né, é a relação de Jung com a astrologia, né? Quem sente assim uma necessidade de justificar um Jung mais acadêmico, né? Dizer assim, ah, não, ele estava muito com uma marca de místico, ou então quem quer só colocar o Jung como místico, né, e deixar o psiquiatra acadêmico de lado. Então, a astrologia fica ali no meio, amada por uns, negada por outros, quando, na verdade, o próprio Jung, né, tomava cuidado com isso, mantinha isso de uma forma reservada, porém ele lidava muito bem com o fato, é o que eu digo, né? Ele mesmo lidava muito bem com o fato de ser psiquiatra, de ser cientista, de ser professor e de gostar, sim, de astrologia, de Xing, do estudo do tarô, porque tudo, na verdade, né, para ele estava interligado. E as pessoas às vezes não entendem isso e acham que uma coisa anula a outra. Não anula de forma alguma nenhuma das facetas, porque ele era uma pessoa extremamente complexa, né? Capaz de tudo isso. Então, a história de Jung com a astrologia é extremamente antiga, né? E a gente vê que ele também, né, desde a época que ainda tinha colaboração com Freud, já se interessava pela astrologia. Então, aqui, né, nesse volume das cartas, né, do Jung, editora Vozes, volume 1, eu vou ler um trechinho de uma carta de 1911 que ele escreve para Freud. Aí, né, a carta é longa e no meio ele diz assim: minhas noites estão ocupadas com a astrologia. Faço cálculos de horóscopos para detectar o fundo psicológico de sua veracidade. Até agora consegui algumas coisas notáveis que lhe parecerão totalmente inacreditáveis.
por meio do cálculo da posição dos astros, resultou numa senhora um quadro caracterológico bem preciso, com alguns destinos bem detalhados, e assim por diante, né? Ou seja, ele escrevendo para o próprio Freud, que ele já considerava, fazendo cálculos, né? Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, já estudava antes disso. Então, o interesse dele pela astrologia já era muito antigo, e ele também admirava, né, Paracelso. E quem conhece alguma coisa de Paracelso sabe, né, que o grande médico alquimista, né, que é precursor da homeopatia, um revolucionário, né, dentro da medicina, considerava muito que todo mundo também tem um céu, né, interno que corresponde a esse céu externo e que, a partir daí, ele fazia prognósticos, diagnósticos, passava remédios de acordo também com os astros. Lembremos que Jung gostava muito do Paracelso. Agora, não de uma forma assim leviana, ele gostava de fazer um estudo. E ele se lamentava até que as pessoas, né, deveriam fazer um estudo mais apurado, né, dentro de moldes que eram exigidos nas ciências da astrologia para que ela pudesse, né, ser mais levada a sério. Era até uma demanda que ele tinha. E talvez algumas pessoas não saibam, né? A filha dele, nessa época, ela era uma criancinha, né? A Grete, não tinha no final, né? Baumann Jung, nome de casamento dela, depois se tornou assim a astróloga mais famosa da Suíça, né? Uma professora de astrologia extremamente renomada. E ela, desde os 16 anos de idade, tinha estudos muito sérios a respeito de astrologia e fazia correspondências, né, com a psicologia analítica. E quando foi em 1950, houve um grupo de estudo formal que durou alguns anos, do qual ela fazia parte, o Jung também, para estudar sincronicidade e a astrologia, porque para ele a astrologia ela tinha a ver com a sincronicidade. Daí, né, uma coisa até que a Cristiane estava me perguntando antes, né, por que ele dizia que eram arquétipos, né, como se isso negasse a astrologia. Não negava de forma alguma. O que ele dizia é que, para ele, a astrologia, né, constelava os arquétipos na vida das pessoas. E que quem sabe, né, a profundidade que tem um arquétipo, para quem sabe o que é a sincronicidade, ele considerando, né, que a astrologia era um fenômeno sincrônico com o que acontecia no destino de uma pessoa, sabe muito bem que ele não estava desconsiderando coisíssima nenhuma, mas ele estava colocando uma linguagem na qual aquilo pudesse ter um lugar e não entrasse um lugar de misticismo, porque para ele a astrologia nunca foi misticismo, não era coisa de místico, era um estudo muito sério e que corroborava com as descobertas dele, que já eram extremamente revolucionárias e que até alguns junguianos também não conseguem abarcar. Então ele se interessava, sim. No final, eu até mandei um trechinho de uma carta, não foi uma carta, né? Foi uma entrevista que a filha dele deu, né, para a revista Planeta, do centenário do nascimento do pai. Se não me engano, isso foi uma edição de 75. Bom, dito isso, tenho várias outras coisas aqui para dizer, vou me concentrar em falar alguma coisa a respeito, né, de como apareceu essa história de Jung com a Era de Aquário, que aí a Cristina vai explicar para a gente o que é essa Era de Aquário, com muita propriedade, tá? Mas da forma que ele trouxe pela primeira vez, né, de uma forma muito explícita, nesse livro aqui, tá? Daqui está nas obras completas, chamado Aion. Aion, justamente, ele fala, né, do tempo, das eras, né, de um mês platônico, digamos assim, que se dá de 2 em 2 mil anos, e ele disse que o processo de individuação coletivo do Ocidente obedecia a esses meses platônicos, que são as eras, né? E que nós estávamos no momento. Então, ele dedica esse livro ao simbolismo do peixe, né? Falando do Cristo como peixe e como simbolismo do si mesmo. E quando ele fala disso, fala do peixe, e ele defende, né, que não é assim uma mera coincidência o fato de estar na era de peixes e Jesus ser simbolizado pelo peixe. Então ele faz um estudo muito belo e profundo a respeito do simbolismo do peixe, fala de astrologia o tempo todo, justamente dizendo que esse movimento astrológico rege o processo de individuação do coletivo. Arquetípico, claro que é arquetípico, tudo no final das contas vai ser, né, arquetípico, óbvio. Mas ele fala dessa transição como uma transição assim turbulenta, aí a Cristine vai poder dizer, né, o que ela acha, essa era a leitura dele, de que era uma transição turbulenta, tão turbulenta quanto tinha sido, né, de Touro para Áries, de Áries para Peixes,
e agora de Peixes para Aquário, e que a cada, né, transição dessas acontecia alguma coisa, né? Então, 2000 anos antes teria sido a queda, né, do poderio, do império, do auge do Egito. Depois teria coincidido, né, com a queda do Império Romano, e agora a gente está numa outra transição, onde o símbolo do peixe, né, que é o Cristo, que é Jesus, vem dar espaço a um outro símbolo espiritual também, que vem pelo aquário. Então, isso foi em 1950, já estudava isso há muito tempo. Ele mesmo disse que ele era portador de um segredo e que ele resolveu colocar nesse livro. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele teve uma experiência de quase morte mesmo, e depois ele passou a não querer mais medir tanto. Não que ele não ligasse mais para o que dissessem, né? Porque ele prezava muito a carreira dele de cientista, que era muito real. Mas ele começou a dizer o que ele achava que era importante dizer para as pessoas, e veio a mensagem tanto do Aion e, depois disso, a sincronicidade. Essas duas obras, né, enigmáticas, desse momento, desse quase renascimento dele, né? Porque ele realmente quase morreu, e é extremamente rico, mas ele via como uma transição na qual, tem até textos aqui que eu reportei para vocês, que ele falava que o grande risco, ele tinha medo do que pudesse vir do Kremlin pela destruição em massa. Pra vocês terem uma noção, né? Então, isso tudo ele já coloca. Ele não gostava de ser visto assim como alguém, como um novo Nostradamus, também não era, mas ele falou que ele tinha medo da destruição em massa que pudesse vir do Kremlin. Então, eu acho que está sendo assim, muito propícia a nossa live de hoje. Bom, falei. Vou agora passar, né, a voz para a Cristine, que vai contar para... posso só te pedir uma coisa para iniciar, Cristine, que o próprio Jung disse, não aguentava mais, que as eras, né, elas vão se sucedendo, mas não no sentido, né, dos meses, do horóscopo que a gente conhece. Você pode só explicar como é que funciona essa troca de eras, né, para as pessoas poderem entender, que eu acho primordial, tá? Porque ele mesmo já escreve assim: eu não aguento as pessoas que dizem que eu errei, dizendo que o aquário vinha depois de Peixes. Assim, essa é a qualidade das pessoas que me criticam. Então, a gente vai começar agora com você, tá? Tá, legal, grata pelo convite, por eu estar aqui. Eu sempre fico feliz quando a gente tem uma oportunidade de falar da astrologia, justamente para trazer a astrologia ao lugar que lhe pertence, né? Que, como assim, o que você versou, né? Esse cuidado do Jung de não deixar que a astrologia ficasse no campo do misticismo, porque a astrologia, ela já fez parte da academia, ela já foi ensinada nas universidades, né? Ela foi expulsa da academia justamente quando entrou o movimento do Descartes, né? Trazendo o método, né? Então, vamos dizer assim, exclusão da astrologia do campo do conhecimento, sendo tratado a partir daí como uma crendice, vem até por uma negação, vamos dizer assim, de toda essa realidade que não é a realidade material e que é a realidade e que faz parte do todo, né? Do macrocosmos e do microcosmos. Então, como você perguntou, de onde surgem, né, esse cálculo das eras? Porque quando a gente faz o estudo do mapa, nós estamos fazendo uma relação de Terra, o movimento da Terra, o movimento do Sol, o movimento da Lua e o movimento no céu, né? Então, a Terra, a contagem das eras, ela vem através de um movimento da Terra que se chama precessão dos equinócios. Isso quer dizer assim, a Terra, ela gira em torno de si mesmo, ela tem um eixo, esse eixo, ele indo como uma extensão, ele é como o eixo de um peão que ele vai se movimentar no movimento contrário ao que a Terra gira. E por isso que a gente chama precessão dos equinócios. Quando a gente fala equinócio, nós estamos falando de equilíbrio. Então, assim, os equinócios, né, que acontecem no signo, aqui no hemisfério sul, no signo de Câncer e no signo no signo de Libra e no signo de Áries, que são entrada de estações. Então, vamos dizer assim, o equinócio quer dizer que a Terra se encontra num ponto onde tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul estão com luz e sombra equilibrados.
Mas esse giro do eixo da Terra, ele tem uma inclinação de 23,5 graus. Isso quer dizer assim que a entrada das estações ela se dá anualmente 20 minutos antes da anterior, o que vai completar um mês em 2.000 anos. Então, é por isso que tem toda essa leitura a era, ela vai andar no sentido contrário do zodíaco, né? Não contrário, é contrário. No caso, Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário, quando os signos eles são Áries, Libra, a sequência natural, né? Mas essa é um movimento que também é um movimento que está relacionado ao próprio movimento da Terra, né? Então, isso é uma coisa muito, muito legal de se perceber, né? Que a astrologia ela tem toda uma base matemática e astronômica. Inicialmente, a astrologia e a astronomia era uma coisa só. A astronomia é filha da astrologia. A astrologia é mãe de algumas ciências. Ela é mãe da astronomia, ela é mãe da química, ela é mãe da alquimia. Então, é assim, ela é mãe da alquimia veio a química, e ela é filha da filosofia. Então, vamos dizer assim, filosofia como conhecimento maior, que abarca várias ciências. A astrologia é filha da filosofia. Então, a origem dela não é uma origem que vem pelo misticismo ou pela uma crendice, ela vem pela observação do movimento da Terra conjunto com todo o universo que a cerca, né? Tanto com relação aos planetas, como com relação às estrelas, às constelações, às estrelas fixas, né? Então, ela, de fato, é uma ciência. O Steve Hopkins, naquele livro dele, que ele coloca com Uma Casca de Nós, tem um depoimento dele em que ele fala assim, que a astrologia ela não é aceita como ciência por ela não ser comprovável, né? Mas a comprovação da astrologia é exatamente a vida, que é o que o Jung mostrou, a sincronicidade de símbolos, que é uma linguagem que a astrologia usa, toda uma linguagem que, no caso, ele trouxe como arquétipos, e relacionado ao tempo. Então, essa relação de espaço, tempo e símbolo é muito complexa, é muito grandiosa. Eu fico muito satisfeita, assim, né, de, hoje em dia, a astrologia está sendo mais conhecida, né, mas verdadeiramente conhecida. Faz parte da Era do Aquário. A Era de Aquário é uma era que ela fala da comunhão do conhecimento. Então, hoje em dia, nós temos muito mais acesso ao conhecimento do que até esse momento, né? Esse momento nós estamos tendo tanto acesso ao conhecimento da pessoa que é autodidata, que ela vai buscar o conhecimento, como também em divulgação, né? Então, nós temos um acesso ao conhecimento muito grande. Nós estamos abrindo esse caminho, precisamos aprender a caminhar nesse caminho, né? Mas, expliquei para ti? Deu para compreender? Para mim, explicou. E para o restante, eu espero que tenha explicado também. Eu entendi. Acho que ficou claro para as pessoas. Então, agora a gente pode começar a falar, se você quiser, a respeito do que é, né, essa transição. Fala um pouquinho para a gente do que é a energia, né, dessa era de peixes e o que nos aguarda em Aquário. Vamos começar falando do peixes. Pode? Sim, sim. Então, o signo de, assim, a era de peixes, né? Nós estamos numa fase de transição, e eu posso dizer para você assim, que a era de Aquário, essa transição, ela é longa, né? Porque como você usou uma expressão que eu acho muito adequada, que você falou assim, a individuação do coletivo, né? Então, vamos dizer assim, é todo um processo de aquisição de uma nova consciência que ela vai ser expressa pelo coletivo. A Era de Aquário, ela já foi anunciada por estudiosos também, porque muitas pessoas, assim, que trouxeram coisas importantes, eram estudiosos da astrologia. O Rudolf Steiner, ele era um estudioso de astrologia, ele estudou a Era de Aquário, ele diz que a Era do Aquário inicia lá em 3.574.
o criador, o fundador como que é? Rosa Cruz, do Rosa Cruz também era um estudioso de astrologia. Ele também diz que a astrologia vem lá para depois de 2300. Os astrólogos, tem astrólogos que dizem que nós estamos, né? Tem astrólogo que diz assim, nós, pela conjunção de Júpiter e Saturno que aconteceu em 2021, que são 2 planetas que falam do social, né? Da organização social. Quando eles entraram a 0 graus de Aquários, eles falaram, nós estamos entrando na era de Aquário. E nós estamos vendo que nós estamos tendo uma série de mudanças, assim, a nível de consciência. Mas a gente percebe que isso é muito gradual, muito gradual. Então, assim, a era de Peixes, ela foi uma era mais ligada à religião, à espiritualidade, até ao misticismo também. A era de Aquário, ela está ligada à ciência, porque Aquário ele é um signo em que ele fala da descoberta do conhecimento através da comunhão do pensamento, através da projeção do homem de buscar esse conhecimento. Ele é um signo que ele fala da tecnologia. Então, uma coisa que nós estamos vendo nessa transição é que cada vez mais a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né? Cada vez mais nós estamos mais utilizando mais a tecnologia e nos desenvolvendo mais. Assim, esses anos que vão se seguir agora, esse ano que nós estamos, 2022, 2023, nós vamos ter uma descoberta muito grande e um uso muito grande da tecnologia de uma maneira bastante inovadora, e que para a gente, nós estamos testemunhando tudo isso. Então, vamos pensar assim, dentro desse momento, a pandemia, ela faz parte dessa transição, porque foi um momento em que todos nós tivemos que parar e nos abrir para algo que já existia. A tecnologia já estava disponível. Só que nós tínhamos toda uma resistência, todo um preconceito. Isso faz parte da aquisição da consciência de que a presença física ela é uma presença que ela é importante, agora a presença, a distância geográfica, ela passa a cada vez existir menos, né? Tanto que nós estamos aqui, nos reunindo virtualmente, e cada vez mais isso vai ser frequente, né? Nós estamos ouvindo falar do metaverso, que é já uma nova forma de usar essa tecnologia. Logo nós vamos ter, assim, hologramas, presencial, que nós vamos falar com as pessoas. Então, a era de Aquário, nós estamos numa fase de transição. Como você falou, toda fase de transição é turbulenta. Então, tem uma tônica muito forte, que é da liberdade pelo conhecimento, que é diferente da Era de Peixes. A Era de Peixes tem toda uma organização, que é uma organização onde a gente vê assim muito a crença, né? Peixes é isso, é a crença, é a entrega. Já Aquário já é eu até posso dizer assim, a resistência a tudo aquilo que é imposto. Então, enquanto que Peixes ele é um período onde há toda assim uma aceitação de dogmas, em Aquário há todo um questionamento de todo o que tiver relacionado a falsos valores, ao que não está ligado ao conhecimento, ao que está ligado só. Agora, isso não quer dizer que nós vamos nos tornar científicos, né? Porque Aquário ele também ele é um signo, é uma era, é um signo no sentido como um padrão, né? Como uma dimensão da busca da união através da comunhão do pensamento e da busca pela verdade através do conhecimento, entendeu? Então, isso cada vez se torna... Hoje em dia, você vê que nós estamos lidando, inclusive, com um questionamento da ciência. É uma coisa nova. Fala mais um pouquinho, né, desse questionamento da ciência
E depois disso, se você puder dizer assim, qual é o estilo, o que é uma espiritualidade que estava em peixes, né? Eu acho que é alguma coisa ligada ao dogma fé, né? Talvez uma coisa um pouco mais infantil, de que eu preciso que alguém me diga para onde eu vou, então eu não examino, não reflito, mas eu tenho fé naquilo que me dizem e sigo, né? E aí passa para uma era mais madura do aquário, que é o científico, é o estar ciente de, é o procurar conhecer aquilo que antes era crença, né? Como se fosse assim um amadurecimento pós essa religião exercida no peixe. Eu estou enganada ou é isso mesmo? Eu fiz 2 perguntas em uma só, se você precisar eu volto, tá? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que você perguntou bem, fez uma boa ponte também dentro de como a gente pode desenvolver esse assunto, porque, de fato, é assim, o peixe, a era de peixes é uma era onde existe uma crença, uma fé, um distanciamento, vamos dizer assim, um distanciamento da pessoa em relação ao Deus que habita ela, né? Então ele está fora dela. Então vamos dizer assim, existe toda uma relação também que é uma relação com o sofrimento, com o pecado, com o martírio, com o excluído. Então, onde existe uma submissão, de certa maneira, a religião ela traz ela hierarquiza, o homem está abaixo de Deus. Quando a gente chega na era de Aquário é comunhão. Então, Deus está na natureza, Deus está em comunhão, Deus habita você. Não há esse distanciamento de que alguém representa Deus para você. Não, Deus é algo que vai fazer parte de uma libertação de falsos dogmas, né? E Aquário, como eu falei, ele é um signo que ele fala da união, a união pelas diferenças. Então, tem uma diferença grande aqui, que em peixes é dissolver as diferenças. Aquário é valorizar as diferenças. Tem essa que é bastante pontual. Então, vamos dizer assim, em peixes havia uma padronização, as pessoas precisavam dissolver as diferenças e atingir um ideal. Em Aquário você se libera, você tem a liberdade de ser quem você é, e justamente essa união, a união onde as diferenças estão presentes e inseridas, é que traz a riqueza da comunhão do pensamento, e não a dissolução para que chegue num padrão onde todos vão ter uma determinada fé, uma determinada crença em algo que está sendo dado a ele. Então, tem como você falou, uma maturidade, né? Agora, essa maturidade, ela é uma maturidade que ela vem por uma consciência maior. Vou dizer assim, em peixes você se une porque todos são iguais. Em Aquário você se une porque as diferenças nos fazem humanos e iguais, entendeu? Então Aquário tem um aspecto de humanidade. Peixes tem um aspecto mais do ideal, do perfeito. Aquário através das diferenças, nós somos humanos e nós podemos, pela comunhão, sermos um. Entendeu? Entendi. São 2 formas, 2 consciências bastante diferentes. Né? Bastante diferentes, porque tem um caminho, que é um caminho assim... Aquário, ele é um signo oposto a Leão. Então, na medida que eu falo que eu sou diferente, eu tenho uma consciência de mim em algum grau para saber que eu sou diferente. Então, existe uma valorização e um respeito à criatividade, à unidade, ao eu que há em cada um, entendeu? Sim. Posso continuar perguntando ou você quer falar mais alguma coisa? Não, pode perguntar. Vamos lá. Então tá, vamos lá nos paralelos, né, com o Jung. Estou até procurando aqui onde é que ele viu, onde ele disse aqui, daqui a pouco eu posso achar.
Então, mas vamos lá, né? Eu vou ler uma coisinha aqui, aí você me fala a respeito disso, tá bom? Que está na carta 2D. Vou começar assim. Mas é possível que o simbolismo cristão expresse a condição mental dos homens na era de Peixes, assim como os deuses Touro e Capricórnio a expressaram na era de Áries e Touro. Nesse caso, a solução pós-mortal tornar-se-ia símbolo de um estado psicológico inteiramente novo, isto é, de Aquário. Aquário é certamente uma unidade, supostamente a do Antropos, a realização da alusão de Cristo, né? O que ele está... Vamos lá, né? Dando mais um pequeno salto aqui. Isto é um mistério terrível e de difícil compreensão, pois significa que o ser humano será essencialmente Deus, e Deus essencialmente ser humano. Os sinais que apontam nessa direção consistem no fato de que o poder cósmico de autodestruição é posto nas mãos dos homens, e o homem assume a natureza dúplice do Pai. Ele a compreenderá mal e estará tentado a destruir toda a vida da Terra pela radioatividade. O materialismo e o ateísmo, a negação de Deus, são meios indiretos para atingir este objetivo. Negando Deus, o homem se deifica. Aí ele continua, né? Aquela passagem que eu disse que é assim que começa a destruição. Os mestres e escolas intelectuais do Kremlin são exemplo clássico disso. É grande perigo de seguirmos nesse caminho. E aí, o que eu estou nisso aqui? O que eu acho máximo, e né, foi já faz um tempo, e ele tinha a ideia, né? Agora a gente vai falar da sombra, né? Enquanto peixes e aquários, sendo também arquétipos, deu para entender o que eu li, gente? Assim, eu agora continuei falando, assim, esse meu gêmeos, assim, desenfreado. Ah, beleza. Deu? Foi? Então, tá bom. Foi ou não foi, Cristina? Posso continuar? Pode continuar, pode continuar. Então, tá bom. Né? Segundo a leitura dele, primeiro que ele chamou isso tudo de uma nova era, né? Por isso que ele foi assim, um precursor do movimento Nova Era, ficando na capa do álbum dos Beatles e aquela história toda, né? Mas o que ele queria dizer, ele tinha uma visão assim, né, dupla, porque todo arquétipo ele tem, né, uma dupla polaridade, uma destrutiva e outra construtiva. Então, enquanto o peixes e o aquário também são vistos enquanto arquétipos, eles também vão ter essa duplicidade. E aí, o que ele dizia, ou de repente, da linha astrológica, né, que o conduzia, que ele estudava, né, que desses 2.000 anos de cada éon, né, os primeiros 1.000 anos seriam aqueles mais luminosos, etc. O segundo, né, seria da oposição. Então, se a gente tem o Cristo, nós teríamos no segundo o negativo, né? Teríamos assim o anticristo de alguma forma, ou seja, a sombra daquilo tudo viria a aparecer, porque na humanidade não tem só luz, tem a sombra. E o crescimento é feito olhando a luz e olhando a sombra. Então, é esse início. E aí eu fiquei pensando, que eu achei muito coerente, aí eu estava doida falar isso com você, né? Se de fato a gente pode entender, porque a gente fala de Idade Média como se fosse aquela escuridão toda, mas não foi, né? O final da Idade Média que foi de uma escuridão terrível, né? O início teve assim uma luminosidade muito interessante, né? Várias mentes trazendo coisas maravilhosas, etc. E depois foi realmente uma ladeira abaixo, um oposto, né? De coisas muito fantásticas também que aconteceram e que muitas vezes, porque estão mais próximas, são as mais lembradas, né? As mais dolorosas. Então, é como se a sombra realmente daquela luz, né, representada, né, pelo arquétipo do Cristo, tivesse aparecido nesses 1.000 anos. Então, ele falava isso, né, que tinha essa sombra também. E aí eu fico pensando, né, se a gente está entrando em Aquário, a gente vai, segundo esse pensamento, tem esses 1.000 anos de luz e tem também o lado negativo de Aquário. Depois de eu ter falado tudo isso, eu querer que você fale a respeito de tudo que eu falei, me fala a respeito do que seria, né? Se você concorda, e o que seria a sombra de Aquário? Do que a gente precisa, o que a gente pode prestar atenção? Porque, né? Todo mundo fica Aquário, né? Mas tem a sombra de Aquário também. O que, assim, astrologicamente, como a gente trabalha com eixos, né? Então, nós temos 12 signos e 6 eixos de energia, né? Então, assim como a gente tem peixes, o signo complementar é virgem, então a gente vai dizer assim, a peixes, ele é o signo que ele está falando da comunhão. Virgem, ele é o signo que ele fala da discriminação. Então, a gente tem um equilíbrio que existe é preciso encontrar um equilíbrio entre
essas duas polaridades, né? Então, que é para você ter uma comunhão harmônica, você precisa ter um critério para você não fazer uma salada de fruta, você se tornar uma pessoa, um crente, vamos dizer assim, que tudo que te falam você acredita. Você precisa ter um filtro discriminativo através de essa correspondência, né, daquilo que você tem como funcional e aquilo que você tem como significado. É preciso que essas duas coisas elas estejam trabalhando sempre dentro de um equilíbrio. Ou seja, se você tem algo que ele é funcional, esse funcional ele não pode ser só utilitário, prático. Ele tem que ser algo que te é útil, mas que também traga um significado para você não ficar preso dentro de uma caixinha. Então, dentro do eixo aquário-leão, nós temos aqui que é o equilíbrio do eu e do nós, eu individual e eu coletivo. O eu individual, ele é criativo, ele é expressivo, mas vamos dizer assim, o eu individual ele não pode se separar do coletivo, ele não pode ser um eu em que ele não faça ponte com o externo, que aí a gente tem a exacerbação do eu, né? Então, quando se está aí, você falou uma série de coisas, não sei se eu acompanhei bem, mas dentro do que você fala, né, da sombra do aquário, né? Então, você trouxe, assim, a sombra de peixes, o primeiro ano ser um ano de luz, o segundo ano ser um ano de sombra. Eu vejo que isso depende muito de como que você trabalhou esse eixo dentro da primeira parte, entendeu? Dentro do primeiro ano. Então, vamos dizer assim, a gente, nesse momento, nós estamos lidando com uma busca, e esse período que nós estamos, né? É uma coisa até interessante, que é assim, nós estamos dentro de uma fase de transição cada vez mais inequívoca, entrando em uma nova era, cada vez isso se torna mais evidente. Agora, nesse momento, nós temos no céu Júpiter conjunto Netuno, né? Então, que quer dizer assim, são dois planetas que Júpiter trabalha com princípios universais, com verdades universais, e Netuno trabalha com a transcendência. Então, isso faz parte desse momento da gente poder entrar dentro de uma nova era, que é uma nova era, como eu falei, do conhecimento, mas nós não nos tornarmos extremamente racionais, né? Extremamente só dentro daquilo que está dentro da nossa mente. Ou seja, através da nossa mente, a gente também buscar a transcendência, não só a racionalidade. Essa entrada, observa que nós estamos vendo na sociedade cada vez mais as relações, as pessoas mais distantes a nível do relacionamento. Uma das características de Aquário é a impessoalidade, enquanto que Leão é o calor humano. Leão é regido pelo Sol, o calor humano. Então, Leão é muito emoção, é muito aquela coisa do generosidade, cordialidade, enquanto que Aquário ele já trabalha a impessoalidade, porque dentro do coletivo nós precisamos ter um grau de impessoalidade para valorizar, não valorizar, mas para trazer espaço para as diferenças. Mas pode ser que nós nos tornemos extremamente frios e impessoais. Entendeu? Então, dentro do raciocínio de Jung, o segundo milênio já seria uma reação a essa frieza, porque nós estamos vendo que as relações elas estão ficando mais distantes e frias, né? Mas muito objetivas, muito sem o afeto ele está se tornando mais a pessoa pensa como eu, ela tem pouco coração. Cris, isso é um traço de Aquário, que é a frieza das relações. Pois fiquei com uma dúvida, e de fato, né?
quando as pessoas estavam aventando assim, muito animadas para chegar da era de Aquário, como sendo uma era que traria por si só, isso daí eu já falo várias coisas, eu falei, não é assim também, né? Mas que traria por si só um aumento de consciência coletiva e as pessoas seriam mais irmanadas, mais espiritualizadas. Como é que fica isso, essa noção, né, que circula assim, como, né, de uma forma não muito refletida, porque nem sempre as pessoas sabem do que estão falando, mas de onde veio essa ideia, né, de que vamos nos irmanar, tem mais espiritualidade, quando na verdade tem esse traço de frieza, que eu concordo com você, a gente observa isso, né? Como é que você me explica isso, né? Parece que uma coisa não casa muito com a outra. Sim, como eu te falei, são as polarizações. Cada vez que a gente polariza mais para Aquário, nós vamos nos tornar mais frios. Cada vez que a gente polariza mais para Leão, a gente se torna mais valor pessoal, entendeu? Então, e aí tem essa, vou dizer, fama, né, de Aquário, né? Aquário é liberdade, é harmonia, é fraternidade. Mas vamos dizer assim, sim, Aí tem um ponto que eu quero colocar aqui, assim, que é assim, a era de Aquário, né? Tem alguns estudos que colocam, e é um estudo que eu concordo, que é assim, que a era do Aquário, Aquário ele é representado por aquelas ondas, né? Isso quer dizer assim, que o movimento de Aquário é em ondas, entendeu? Então, nós tivemos a primeira onda, vamos dizer assim, de Aquário, foi quando a própria descoberta de Urano, que se deu lá na Revolução Francesa. Então, lá, um pouquinho antes da Revolução Francesa, Urano foi identificado no céu. A astrologia, ela adota um planeta na sua simbologia, observando as mudanças que acontecem na sociedade. A partir dali, ela vai poder fazer uma leitura, então, no sentido, segundo uma premissa de que, assim, ao nós identificarmos um planeta no céu, nós adquirimos um grau de consciência e por isso ele se tornou visível, entendeu? Então, nossa, que máximo, não tinha pensado por esse ângulo, adorei. A astrologia, quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta, né? Então, quando Urano foi descoberto, ele foi descoberto já com o aperfeiçoamento da luneta, ele já trouxe o telescópio, ele já trouxe o desenvolvimento tecnológico. Logo depois teve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi na Revolução Francesa que foi trazida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então já teve uma noção de coletivo, de que todos somos iguais, independentes. Nós todos nascemos libertos e iguais. Isso que foi a Revolução Francesa trouxe. Então, ali houve um movimento, então, de Aquário. Um segundo movimento que acontece é na contracultura hippie, que também lá nós tivemos, então, a fraternidade, a liberdade, a comunhão, e hoje, na sociedade, nós temos uma série de hábitos que já estão inseridos na sociedade, que surgiram lá na Revolução Hippie. A alimentação natural, a liberdade da forma de se vestir. Foi um período em que teve assim faça amor, não faça guerra, né? Tem uma similaridade aí, porque o lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. O movimento hippie ele já trouxe faça amor, não faça guerra, reagindo a toda a parte ali na época, né, onde estava sendo a Guerra do Vietnã e tudo mais, né? E também a descoberta ali da energia tônica. E nesse momento nós estamos lidando com uma outra revolução, que é uma revolução que está lidando com mudanças, mas que nós já estamos vindo eu posso dizer assim, uma terceira onda, entendeu? E isso, então, ele vai trazendo cada vez mais o espaço para o coletivo. Mas vamos dizer assim, a pergunta que você falou, então, parece que nós vamos ter muita espiritualidade, né? E tem um pouco com o link que nós falamos um pouco antes. Porque a gente é um trabalho de individuação onde a espiritualidade é um trabalho da caminhada de cada um. Cada um deve encontrar o seu caminho com o divino, o seu caminho. Então, existe uma liberdade de pensamento, liberdade de várias religiões, de vários caminhos a serem trilhados.
E esse trabalho da harmonia, ele vem por um trabalho coletivo. Então, para você ver como a gente está bem ainda embrionário dentro dessa era, né? Nós estamos aí, claro que já tivemos movimentos, né, que já abriram espaço, mas eu tive lendo, assim, foi hoje até que eu tive lendo uma carta do criador do Rosa Cruz, ele falando assim, né? Ele falando, era uma carta dele para um amigo, então ele dizendo assim, cara, a gente fez toda a Revolução Hippie, a gente fez, morou em comunidade, nós deixamos os cabelos compridos, nós fizemos todo o movimento de contracultura, de novos hábitos, e parece que aquilo, onde é que a gente foi? O que aconteceu com nós? O que aconteceu com esse movimento todo que não houve a mudança social que a gente esperava, né? Isso é uma coisa interessante, que eu tenho alguns clientes que têm, assim, mais de 85 anos, e são pessoas que viveram essa fase. E isso é um sofrimento para essas pessoas, porque foi todo o movimento que elas acreditaram, mas parece que a onda passou e elas ficaram ali, né, na beira do mar, né? E aí ele faz uma ponderação falando assim, porque nós não podemos esquecer o eu sou. Interessante, né? O eu sou, a busca... Explica melhor para a gente aí o eu sou. O eu sou no sentido de que cada um de nós, quando se fala essa afirmação eu sou, é uma afirmação do eu divino. Então, eu realizo o divino em mim. Eu sou o caminho do divino. Eu, na minha transformação como homem, como ser humano, eu aprendendo a ser humano, eu me transformo e a semente divina se expressa, entendeu? Então, é um caminho que existe esse movimento todo coletivo, mas o trabalho com o divino é individual, é diferente da era do Peixes, e que esse trabalho vinha muito pelo coletivo, a gente coletivamente realizava essa conexão com o divino, participando de determinadas, né, vamos dizer, determinadas linhas religiosas e tal. Então, isso se torna uma busca, que é uma busca cada vez mais premente. E isso é uma das coisas que nós estamos vendo atualmente, assim, a crise de ansiedade que tem coletiva, a crise de angústia que as pessoas estão lidando, é uma coisa muito comum das pessoas estarem lidando com crise de ansiedade, depressão, que é justamente essa crise que leva a mergulhar ela dentro dela para ela buscar essa semente, entendeu? Mas é um caminho individual, é um caminho individual. Pois é, né? Falando disso, eu lembro assim muito é extremamente condizente com o que é o processo de individuação para o Jung, né? Que realmente é uma pedra de toque da psicologia analítica, é justamente isso, né? Que nós estamos aqui para empreender o processo de individuação. E muitas vezes as pessoas assim não entendem o que é o processo de individuação, achando que é um individualismo, né? Não tem nada a ver. Não. E é você ir para um centro extremamente seu, né? Esse divino, né? Que ele é imanente, né? Ele é transcendente, mas ele também é imanente, que é o self, né? Então, quando você encontra o seu centro, esse centro ele se conecta com o todo. Então, quando você se realiza enquanto indivíduo, você só vai se realizar enquanto indivíduo quando você perceber que realmente você e o outro são um só, mas você só percebe essa união com o outro no mergulho feito dentro de você como indivíduo descobrindo esse divino. Porque se eu descubro o divino em mim, eu descubro no outro também. Então, é um outro processo, né? É o primeiro de dentro para que isso possa expandir para fora. É um movimento introvertido, né? Da forma Jung era um leonino introvertido, né? E ele colocava muito nesses termos, eu acho muito condizente com o que ele trouxe, né? Então, você dá super importância, né, aos ritos, ao coletivo, porém, a grande transformação, ele vivia dizendo isso, Cris, que a grande transformação ela só vai se dar, né, nunca de uma forma social, né, de que vai vir de fora para dentro, a gente vai estabelecer um regime e desse regime todo mundo vai se iluminar e vai ser irmão, porque ele não acreditava nisso, né, no que vinha de fora para dentro. A grande transformação da humanidade é feita quando cada ser humano se transformar a si mesmo de uma forma extremamente profunda. Então, eu vejo assim que o que ele trouxe
tem uma nota muito aquariana, né? Não sei até que ponto era proposital ou era sincrônico. E ele veio na época que ele tinha que vir, obviamente uma pessoa com a construção do trabalho dele, que ele trouxe essa contribuição, veio na hora certa, não veio à toa, né? Não veio a passeio. Então, eu acho isso muito interessante. Uma coisa que você estava falando aí, e aí surgiu aqui, assim, dentro do que você perguntou anteriormente, né? Uma diferença da era de peixes à era de aquário, né? Então, a gente pode dizer assim, né? Um ensinamento de Jesus, né? Amai o próximo como a si mesmo, né? Então, eu posso colocar assim, na era de aquário, é essa ânsia de amar o próximo com tempo e compaixão. Agora, eu acho que a gente está começando a entrar dentro de um questionamento, não de um questionamento, de uma reflexão desse ensino de Jesus, que é assim, como é que eu me amo? Entendeu? Porque assim, quando se fala amar o próximo como a si mesmo, eu primeiro tenho que me amar para depois amar o próximo. Eu não posso amar o próximo e não me amar, porque eu vou amar o próximo conforme eu me amo. Isso é proporcional. Se eu me amo pouco, eu vou amar o próximo pouco, porque amar o próximo com a si mesmo, né? Então, é como se... Isso é uma coisa muito própria de aquário, que é uma inversão do movimento, uma inversão do raciocínio, uma inversão de posição, né? Por isso, inclusive, que ele é um signo que ele tem muito uma reação à autoridade, porque ele vai buscar sempre inverter. Urano, inclusive, na sua órbita, ele gira invertido, ele não gira no mesmo sentido que os outros planetas, ele gira invertido. Então, existe toda uma inversão que a gente está lidando nesse momento, que é uma coisa... eu lembrei aqui de um vídeo que eu assisti, que era um estudo que uma pessoa fez, no sentido assim, ela foi um estudo em que ela colocou, ela pesquisou pessoas que estão, são pessoas, mas assim, movimentos, né? Que estão colocando, por exemplo, numa mesquita, no lugar de um padre, um robô. Um robô com toda a cabala dentro da sua memória. Então, quando a pessoa faz uma pergunta, quem responde a pergunta e quem atende a pessoa é um robô. É muito esquisito isso, a gente pensar no início. Mas, então, ela filmou, ela fez todo um estudo e ela filmou isso, né? Como que era as pessoas entrarem na igreja, se depararem com uma mesquita, se depararem com um robô, fazerem uma pergunta, receberem um conselho. Ao longo do trabalho, as pessoas aceitavam muito bem o conselho e falavam, não, ele me aconselha muito bem. E o que você acha disso? Então, como eu estou falando, existe uma inversão, né? Onde algo que foi criado e colocado dentro, um conhecimento que foi colocado dentro de um robô, ou seja, de uma memória artificial, é uma inversão, ela aconselha alguém que vive, entendeu? A inversão, o perigo que isso é. Agora ficou claro você falando assim no sentido de um perigo, de uma sombra, perigo, né? Porque você, aquário, é exatamente você ter a liberdade de viver e você viver com suas próprias experiências, dar significado, isso é a individualidade de cada um. Não, as minhas experiências, elas são extremamente importantes porque elas me dão, eu encontro nelas um significado individual. E isso é uma coisa que dentro dessa inversão se perde. E peraí, então deixa eu entender. Entendeu? O segundo milênio de aquário? Nossa, mas é de tirar, né? Porque esse movimento invertido, ele é contra ele próprio, digamos assim. Ele traz com uma mão e leva com a outra, é meio isso mesmo. Fiquei um pouco impressionada agora. Não, e é uma coisa que no início, quando eu comecei a assistir esse vídeo, eu achei, como é que eu vou dizer para ti, assim, um pouco tratar a religiosidade com uma certa leviandade, né? Essa busca do divino, essa busca com uma certa leviandade, mas você vê que aquilo acaba sendo, as pessoas encontram ali aquilo que elas buscam, e isso serviu como base para um aplicativo,
onde esse aplicativo a pessoa consulta como se ela estivesse consultando um mestre espiritual. Então, é isso que eu estou falando para você aqui. A gente está entrando numa era de Aquário, onde tem muitas coisas que vão surgir que para nós aquilo é surpreendente, aquilo não cabe, mas que é funcional, que atende a pessoa que não está no seu leão, no seu eu sou. Entendeu a importância do eu sou? Sim, é impressionante. Você está falando aqui, eu estou lembrando também que, obviamente, vem junto, né, com a questão da tecnologia, que tanto pode unir, né? Nós estamos aqui nesse momento, né, com um monte de gente, com uma união que talvez não fosse possível, né, em outros moldes, e ela é feita, as pessoas daqui a pouco vão poder começar a conversar com a gente, a perguntar, né, isso tudo isso me alegra muito, etc. e tal. Mas essa mesma tecnologia, né, você falando, me lembrou agora de uns experimentos também de transferir a personalidade de uma pessoa para um robô, para quando a pessoa morrer, o outro não se sentir tão sozinho assim. Né? Então, as respostas, né? As lembranças. Então, a pessoa vai abastecendo um banco de dados onde você coloca um robozinho com a cara da pessoa, né? E daqui a pouco o corpo, acho que não, só vi com o rosto, porque o corpo devia estar saindo meio caro no momento, e como se fosse a pessoa, né? E aí eu olhava e ficava assim, gente, mas de onde vem, né, essa noção, primeiro de não aceitar a finitude, né? Onde é que está o espaço da finitude? Que, aliás, é uma grande questão do ser humano, né? O que é essa finitude. Então, eu imagino que a cada era, né, o lidar com a finitude, que é a grande questão do ser humano, né, de onde vim para onde vou, ela também adquire novos tons. E dessa forma é uma negação, né, dessa morte por um materialismo extremo, de que com a tecnologia eu vou vencer a morte, né, a finitude, a saudade, o desamparo, de alguma forma. Mas é no sentido completamente oposto, né? Completamente oposto. Acabou a transcendência. Então, aí você já vislumbra a sombra, entendeu? Que você falou, qual seria a sombra de Aquário? Você vislumbra a sombra de Aquário? É onde essa individualidade, ela aniquila o eu. A gente está entrando dentro de um caminho que propicia a individuação, a gente encontrar o divino dentro de nós, mas conforme isso for trabalhado, a gente pode, inclusive, inverter e dar mais credibilidade a algo que nós criamos e nos domina. Que é isso que, inclusive, na carta que eu estava lendo do Jung, que ele fala, o homem ele vai se identificar com Deus, porém de uma maneira não positiva, que é ele achar que é Deus e não entender que ele faz parte do um e é um com ele, mas achar que é ele. E aí pronto, né? É quase que uma doença autoimune espiritual, né? Eu construo uma coisa e eu próprio ataco aquilo que me deixa saudável. E é muito difícil, porque é um extremo, né? Dentro do que parece estar indo na mesma direção, mas é um jogo de extremos, que, afinal de contas, é o que a gente vive, né? Sim, e aí a importância, sabe, Tatiana, de não se tratar de uma maneira, não se normalizar a ansiedade, a depressão, a solidão, porque quando começa a normalizar isso, que isso é o momento que nós estamos assim, isso é o momento que a tecnologia é assim, então isso é algo que a gente... Não, porque isso mostra justamente esse desconforto, que o eu ele está se distanciando, ele está se distanciando do próprio coração. E tudo que está distanciando do próprio coração, se a gente não cuidar disso, nós aceleramos esse processo dessa inversão que eu trouxe aqui, que eu falei aqui, né? Porque o que não traz, o que faz com que esse ponto se equilibre? O eu sou, né? Então, e o eu sou, o leão, ele é um signo posterior a câncer. Então, o leão é a ação, o ser em que ele está imbuído de sentimento, de memória, de ancestralidade, de diferenciação pela sua origem, pelo tudo que ele viveu, pelo que ele é. Então, nós não isso é algo que precisa ser sempre trabalhado dentro da vida, que é para encontrar para inclusive fazer com que não se polarize demais, Aquário, porque depois pode haver essa outra polarização da aniquilação
do eu sou. Então, se torna uma sociedade totalmente onde a expressão do individual acaba não existindo, né? E nem mesmo a correspondência de que ele tem o poder de encontrar respostas, de se conectar com o divino. Tudo isso é o eu. O eu sou dá esse poder de você se conectar e buscar algo maior que você sinta vivo dentro de ti. Então você se torna maior também, por algo que você encontrou e está abarcado no teu coração, né? Sol, Leão é um signo que rege o coração, e também Sol é um signo, é um planeta que rege o coração também, né? Então é não se distanciar do coração, né? Eu vou te fazer agora assim, uma pergunta muito leiga, né? Existem alguns signos que eles são mais influenciados por essa força, né, aquariana coletiva, o próprio aquário, talvez, enquanto signo solar, ou essa correspondência ela não é direta? Não, existe uma identificação, algumas pessoas, alguns signos, né? Porque isso vai depender do mapa como um todo, entendeu? Mas, assim, os signos de ar, né? Os signos de ar e também os signos de fogo. Eles têm uma maior facilidade de lidar, uma afinidade maior, né? O ar, justamente pela socialização, e o fogo, que vem por essa pertinência ao todo, entendeu? Então, vamos dizer assim, os signos de fogo, Leão faz oposição, Áries faz sextil, e Sagitário também faz sextil. Então, vamos dizer assim, é através dos signos de fogo que se pode fazer essa valorização do eu, de não deixar que o coletivo, ou aquilo que se crie, se padronize e se anule o eu, entendeu? O nós precisa, para ser nós, precisa ter cada um ser eu. Senão esse nós, ele não é real. Não, de fato, essa é a gênese, né, do processo de individuação, vem exatamente por aí, né? Você precisa ser muito eu, ser muito único, né? Descobrir quem você é, para que você possa ser um com o outro também. Senão é massa, né? Senão não é individuação, é massificação. Exatamente. Então, assim, esse momento que nós estamos, e que foi uma coisa assim que a gente teve essa merecimento, vamos dizer assim, nessa oportunidade de vivenciar esse isolamento social que nós vivenciamos, né? Foi um momento em que cada um teve um tempo de ver esse eu, entendeu? De entrar em contato com esse eu, seja harmônico, desarmônico, seja o que for, entrou em contato com o eu, ficou muito próximo, né? Justamente por estar isolado, não poder projetar no externo. Mas agora a gente está entrando num tempo que é um tempo em que nós vamos retomar. Então é importante a gente trazer dentro dessa retomada aquilo que nós encontramos de valioso e que nós queremos manter e conduzir a nossa vida com esse valioso que foi encontrado no eu de cada um, entendeu? Entendi, sim. Bom, vou já fazer uma outra pergunta para você, para poder ficar claro aqui também, né? Porque é uma coisa que alguns astrólogos veem de uma forma, outros de outra. Para você, qual é o tempo dessa transição, né? Quanto mais ou menos você situa o início e o fim dessa transição? Como é que é, segundo os seus estudos? Olha, isso é algo que é assim, misteriosíssimo, né? Porque é como eu te falei, olha, tem astrólogos que dão lá. Eu já vi data de 1930 que entrou a Era de Aquário. Então, a gente tem datas que é de 1930 até 3.200. Um espaço muito amplo, né? 3.200? Que só 3.500. O Rudolf Steiner, ele dá 3.500. Lá em 3.500 que estaria entrando a Era de Aquário.
E, assim, por exemplo, o Rudolf Steiner, né? Assim como o Jung, são pessoas que trouxeram caminhos para a humanidade. Isso, então, assim, o olhar dessas pessoas a gente deve considerar, entendeu? Porque você vê o trabalho do Jung, como ele, inclusive, eu posso dizer assim, facilitou a astrologia ser mais, eu não quero usar a palavra aceita, mas inserida dentro da nossa sociedade, entendeu? Mais inserida, porque através do estudo do arquétipo se abre uma porta para poder se falar da astrologia sem ser uma coisa de crendice, né? Agora, você vê assim, o Rudolf Steiner, ele abre um caminho na educação que é um caminho também muito importante e muito valioso de tudo que ele traz do centenário, da desenvolvimento da criança, e que tudo isso é importante para a Era de Aquário, entendeu? Assim como o fundador do Rosa Cruz, como eu falei, ele também traz um caminho, que é um caminho onde ele trabalha com astrologia esotérica, porque a astrologia ela é um assunto tão amplo, é um conhecimento tão vasto, que nós temos várias formas de abordar esse mesmo como é que eu vou falar assim? É como um referencial que você pode olhar ele por vários ângulos, né? Então, ele trouxe a astrologia esotérica, que já é a astrologia fazendo uma leitura pela espiritualidade, já é uma outra escala da astrologia, né? Assim como a gente tem a astrologia indiana, que é a astrologia védica, que aqui a gente vai chamar ela de astrologia sideral, que ela já não trabalha com a mesma astrologia que o próprio Jung estudou, que é a astrologia chamada tropical. Então, é um conhecimento muito vasto, que dependendo pelo ângulo que você vai abordar, você vai ter uma compreensão bastante diferenciada, mas sempre fiel à própria simbologia, à própria estrutura astrológica, entendeu? Sim, entendi. Agora, nós já estamos aqui com 1h06, aí eu vou pedir para a Lara dar uma olhada se tem alguma pergunta e convidar vocês, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, aproveitar a presença da Cristine. Esse é um bom momento para. Então, Lara, temos algo? Alguém quer saber alguma coisa? Temos sim. Temos algumas pessoas também elogiando a live, agradecendo. A Thaís Torres comentou aqui: sabemos cada vez menos lidar com a finitude, ao passo que esquecemos a transcendência, que fala, né, dessa questão do movimento, da era de Aquários, nesse aspecto sombra. E tem uma pergunta aqui de Teófilo Santana, que ele questiona: essa onda de suicídios pode ser considerada como um movimento da era de Aquário? Para você, Cristina. Sim, sim. E isso que ele trouxe está sendo uma coisa bem, bem séria no momento, assim. Porque, inclusive, está se tendo... esse ato está sendo cometido por adolescentes, por crianças. Então, que é uma coisa incompreensível, assim, né? Para mim, né? De você ver uma criança, né? Ou um adolescente que ainda tem... assim, está bem no início da caminhada, né? Mas tem a ver com o movimento da transição, não da era de Aquário em si, mas da transição de uma consciência para outra, né? Então, uma consciência aonde muito cedo já se está fazendo em algumas, se está fazendo essa desconexão do coração, né? Então, é isso que traz a falta do valor à vida mesmo, né? Porque, como eu falei, Leão, que é o signo complementar Aquário, ele tem a regência do Sol, o Sol é vida. Então, é o calor da vida, né? É a vitalidade, é a alegria, a esperança. Então, é a falta de conexão com o próprio coração que faz com que a pessoa não reconheça o valor da vida, né?
Então, muito jovens, isso está sendo algo que, inclusive, assim, eu estive falando com um amigo meu na Austrália, isso é algo que está sendo quase uma questão social, assim, do número de adolescentes cometendo suicídio, né? Eu percebo, né, até na clínica, né, a gente conversa, um fenômeno também das pessoas ficando, o próprio já falava disso, né, mas é impressionante como realmente é um crescente das pessoas, às vezes, assim, não terem o apego à vida por um desamparo de não saber para onde ir. Eu acho que isso tem a ver com esse momento de transição que a gente está falando, onde você sai desse peixe, que pode ser dogmático, mas ele me diz o que fazer, entendeu? Para onde ir, para onde você tem, né, aquele rumo certo a ser trilhado, e, de repente, nessa transição, passa-se por um desamparo, onde o antigo já não satisfaz, mas também eu não sei o que é o novo, né? E tem uma separatio, né? Um desmembramento, uma solútil muito grande, aí a pessoa fica dissolvida e não sabe, né, o que fazer, para onde ir. Eu acho que isso pode ser um fenômeno que fala dessa transição, porque, né, a pessoa se afoga no meio porque não consegue chegar, né, na próxima terra, nessa transição. Eu estou vendo muitas pessoas sem sentido, né? Sem entender o que elas estão fazendo, sem rumo, porque como você pode tudo, ao mesmo tempo você não pode nada. E numa gama muito grande de possibilidades, a pessoa paralisa, por incrível que pareça. Aí tem um ponto que também é algo interessante da gente também estudar, que é a corregência de Urano, né? Que ela vem por Saturno. Então, a gente tem o planeta Urano como regente de Aquário e a gente tem o planeta Saturno como corregente de Aquário, né? Então, e Saturno, ele é o 7º planeta, né? Então, vamos dizer assim, a gente, para chegar em Urano, a gente precisa passar por Saturno. Saturno é estrutura. Então, então ele fala da estrutura, como ele fala dos limites, como ele fala da precisão, como ele fala do aperfeiçoamento gradual. Então, a liberdade, ela é obtida através, a liberdade verdadeira, né? Ela é obtida através de algo que está estruturado, e não algo que está sem estrutura. Entendeu? Muito bom, muito importante, muito. É a liberdade. Então, é como um elo da corrente que falta, que quebra, né? E ela nem consegue se sustentar, mas ela também não consegue alçar voo. Muito bom, então. Bem, eu, né, quero dizer que estou muito feliz, a gente já vai se encaminhando aqui para o final. Quero saber passou se você rápido, quer, né? Assim, passou super rápido, né? A gente já está indo para 1h15, um assunto extremamente profundo, maravilhoso. E eu estou querendo saber se você tem mais algumas considerações que queira, né, trazer para nós, para quem está assistindo dentro desse assunto. E quem quiser fazer ainda alguma pergunta, ainda dá tempo. Mas com a palavra, de novo, Cristine. Olha, minha querida, eu acho assim que é muito, muito legal isso, né, da gente poder estar falando de um tema como a Era de Aquário, sem estar assim trabalhando assim o que de fato é, o que o trabalho que a gente deve fazer, né? Porque existe assim, como você falou, né, como uma falsa esperança. Aquário vai resolver todas as coisas. É assim, a gente só chega num lugar a partir do lugar que a gente está. Né? Então, a gente só consegue avançar a partir do lugar que a gente está. Né? E esse é o momento onde nós estamos lidando também agora, atualmente. Né? Nós tivemos uma eclipse solar no dia 30, nós vamos ter uma eclipse solar agora no dia 16, que é uma eclipse, lunar agora no dia 16, e que também é uma lua de Vesak, né? Que é uma lua onde Buda se iluminou, né? Então, esses dias que nós estamos vivendo são dias, assim, onde densos, né? Densos, porque nós temos 15 dias entre duas eclipses, uma solar e uma lunar, né? A solar, ela é uma eclipse que ela remete a nossas escolhas para o futuro, enquanto que a lunar, ela trabalha coisas que estão vindo do passado. Então, dentro do nosso inconsciente, nós estamos, é como se fosse assim, um encontro de duas ondas.
E esse encontro de duas ondas, nós precisamos aqui resgatar coisas importantes para depois a gente alinhar para esse movimento que vai surgir de mudança, porque agora a sociedade ela vai sair não é assim, dessa parada que a gente deu, não é uma estagnação. Eu ia falar estagnação, mas não é uma estagnação, porque muita coisa aconteceu nesse tempo, muita coisa. Então, parece que tudo parou, mas quantas coisas aconteceram nesse tempo, né? Com certeza, né? Eu sempre digo, o rio que corria por cima começou a correr por baixo, né? Não significa que ele não corre, né? Mas ele continua, às vezes, até com muito mais água. E você falou agora uma coisa que eu achei ótima, né? Que é o encontro de duas ondas. Primeiro que eu lembrei foi da pororoca no Amazonas, entendeu? Sim. Então ali é um pouco animado, né? Aquele movimento, assim. Quem ainda não viu, no YouTube tem algumas cenas, aí vocês vão ver a intensidade, né? Então me lembrou mais aquilo. Mas, em termos simbólicos também, a gente estuda o inconsciente coletivo, e muitas vezes as pessoas têm sonhos que não são exatamente só delas, são sonhos do coletivo. Sim. E de um tempo para cá, existem pessoas que estão tendo muitos sonhos com ondas, né? E às vezes um sonho que a pessoa não entende, que vem uma onda de um lado e vem uma onda do outro. Eu falei, pronto, é um sonho arquetípico. Claro, pode ser alguma coisa do inconsciente pessoal, da vida da pessoa, de um conflito, mas dentro disso que você falou, e é muito comum. Eu estou falando aqui, o pessoal deve até lembrar de algum tipo de sonho, né? Que possa estar tendo, e de como reage, né? Mas essa imagem dessas duas ondas foi extremamente simbólica, arquetípica e coletiva. Então é um momento de atenção, né, Tatiana? Momento de atenção. Muita. Eu estou até a prestar muito mais atenção nesses 15 dias, né? Mas, assim, é bom. Então, eu acho que gostei de estar aqui conversando com você, de poder estar aprendendo também, né? Porque muitas coisas assim que você falou aí do Jung, eu também não conhecia, e muito bom a gente poder ter uma troca de estar falando e estar aprendendo. Gostei bastante. Eu amei, né? Há muito tempo estava querendo, aprendi muito mesmo. Gratidão pela presença de vocês aqui, muita vontade de conhecer segunda-feira à noite, animado, né? Aqui para todo mundo com muita animação. E assim que é bom. Adorei, Lara, muito grata também pelo seu apoio, né? Dando essa tranquilidade para a gente, esse suporte. E eu só tenho gratidão por esse momento, pela sua disponibilidade, Cris, de estar aqui, né? Tendo tanta generosidade em partilhar esse seu conhecimento muito valioso conosco. Vai ficar gravado, quem gostou, quiser assistir de novo, quiser dizer para alguém assistir, vai ficar no canal, tá? No mais, eu desejo, assim, tranquilidade, paz e atenção para todo mundo. Lara, quer falar alguma coisa, querida? Fala. Quero manifestar aqui meu agradecimento também, e eu acho que um dos principais pontos que ficou também é essa questão dessa clareza, desse conhecimento que a gente acessou aqui, que eu achei uma live bem completa, arriscaria dizer assim, mas para a gente olhar também, que não exime, apesar desse movimento muito bom que vem em Aquário também, da gente trabalhar, da gente olhar, né? E fazer o que tiver ao nosso alcance. Sim. E grata, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. E depois, Cris, você passa o seu contato, né? Depois eu quero que você traga o seu trabalho, né, da editora, que eu acho muito legal, então vai ficar para uma outra oportunidade. É bom que a gente já deixa marcado um outro encontro, mas você já coloca, eu vou colocar aqui na descrição da live o seu contato, o seu trabalho, o site, para quem quiser te conhecer melhor, se sentir à vontade de ir lá, tá bom? Grata, Lara, pela assistência também, viu? Beijo para todos. Tchau. Tchau.